Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Os que puderem estar de pé, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28 ao número 30. Versículo de número 28 ao número 30. Mateus 11, 28 ao 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, o fardo que eu lhes dou é leve. Daí a palavra do Senhor. Queremos, Senhor, agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós, de estarmos mais uma vez reunidos neste local para adorarmos, para cultuarmos ao Senhor. Tu tens sido, ó Deus, um Deus bondoso para conosco. A Tua misericórdia tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Sempre na Tua presença encontramos, ó Deus, uma bênção, encontramos, Senhor, o conselho, encontramos, Senhor, a solução para as nossas vidas, para os nossos problemas, o alento para a nossa alma. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a operar nesta noite por meio da Tua santa palavra, assim como já operaste no período de louvor, em cada louvor cantado, onde o Senhor já tem falado ao nosso coração, através, Senhor, da letra dos louvores. Ó Deus, que a Tua palavra nessa noite também encontre lugar no nosso coração, que possamos, ó Deus, sermos abençoados por Ti e tudo seja para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido. Eu creio que todos nós já ouvimos uma mensagem, uma pregação nesse texto que nós acabamos de ler, mas certo é que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E toda vez que nós meditamos na palavra do Senhor, mesmo quando nós meditamos em textos que nós já estamos acostumados de ler e de ouvir, o Espírito Santo de Deus sempre vai se incumbir de agir por meio das palavras do Senhor, para trazer à nossa alma aquilo que nós precisamos. A mensagem do Senhor para nós nessa noite, o título da mensagem é um convite especial. Um convite especial. Na verdade, nós lidamos na nossa vida com convites que recebemos, e os mais diversos convites. Alguns deles, irmãos, pode ter certeza que se nós pudéssemos voltar atrás, nós diríamos não, em vez de aceitá-lo, porque são convites que muitas das vezes nos levam por caminhos que, em vez de trazer uma bênção para nós, pelo contrário, traz prejuízo, traz sofrimento, traz destruição para a vida humana. Vamos pensar naquelas pessoas que hoje estão sofrendo no mundo do crime, no mundo das drogas, e tudo teve um início, e tudo começou com um convite, muitas vezes.
convite que pareceu aos olhos no momento algo favorável, mas que muitos amargam e que muitos hoje desejariam poder voltar lá atrás para pegar outro rumo, pegar outro caminho. Pessoas lutando para sair do vício das drogas, sofrendo tanto prejuízo físico, emocional, espiritual, familiar, de relacionamento, tudo como consequência dos vícios. Mas hoje nós estamos aqui para falar de um convite especial, porque ao contrário desses convites que acabamos de falar, esse convite aqui não é para trazer para o homem prejuízo, não é para trazer para o homem nenhum sofrimento, pelo contrário, é um convite que o próprio Senhor Jesus faz ao homem com o intuito de abençoar o homem, com o intuito de operar na vida do homem. E o convite diz assim: venham a mim todos vocês, venham a mim todos vocês. Nós sabemos que, embora Cristo ame o homem, e Cristo deseja transformar a vida do homem, e essa é uma verdade incontestável, que Cristo ama o homem, e que Cristo deseja transformar a vida do homem. Nós sabemos disso pelos relatos que nós temos a respeito da própria história de Cristo, na própria palavra, na Bíblia. Como Ele veio amando o homem, tendo compaixão do pecador nas suas aflições, recebendo pecadores, abraçando os aflitos, curando os enfermos, libertando os oprimidos, tudo para que o homem pudesse ser abençoado. E Jesus foi à cruz do Calvário, com uma demonstração de um grande amor dele para com a vida do homem. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício para resgatar a alma do pecador que estava perdido. Então não há como contestar o amor do Senhor Jesus e nem o desejo de transformar o homem, porque além dos registros que nós temos na história da Bíblia Sagrada, nós temos as experiências nos nossos dias de pessoas que entregaram essa vida para Jesus e que encontraram em Cristo Jesus uma nova realidade, uma libertação, uma transformação. Pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, possessas por legiões de demônios, mas que encontraram em Cristo Jesus um poder libertador. Pessoas que foram trazidas, atraídas pelo amor do Senhor Jesus, por esse convite maravilhoso oferecido a todos os homens. Pessoas que foram atraídas para Cristo e chegaram diante do Senhor como estivessem amarradas em correntes, presas em algemas, cansado de fazer força para se libertar, mas nada conseguia fazer com que se libertasse daquilo que trazia sofrimento e aflição. Mas quando entregaram a vida para Jesus, quando encontraram com Jesus, meus irmãos, o poder do Senhor foi tão maravilhoso, tão extraordinário, que as algemas espirituais romperam, quebraram
porque não há nada capaz de resistir o poder de Jesus. Nada é capaz de resistir o agir do Senhor, porque Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que liberta o homem. Me lembro de uma experiência que vivemos recentemente no monte. Alguns estavam lá. Estávamos orando. Ali estava um irmão com um maço de cigarro no bolso. Eu não sabia. E nós estávamos orando ali para Deus operar. E de repente eu tive uma visão de uma algema sendo quebrada. E eu falei assim: Deus está libertando alguém aqui nesse monte, nessa hora, porque eu estou vendo uma algema sendo quebrada. Meus irmãos, naquele momento, aquele irmão sentiu o cheiro do cigarro, e aquele cheiro causou ânsia de vômito. E ele desceu do monte liberto. No outro dia alguém passou fumando perto dele, e ele teve ânsia de vômito. Meus irmãos, o Senhor é aquele que liberta o homem. Que Jesus extraordinário é esse, que Jesus maravilhoso é esse, que transforma a vida do homem, que muda a história do homem. Embora seja a vontade do Senhor transformar o homem, embora o Senhor ame o homem, não devemos esperar que o Senhor venha obrigar o homem a aceitá-lo, a vir a Ele. Não devemos pensar numa ação de Jesus forçando o homem a ponto do homem não poder resistir. Por isso é um convite. Em se tratando de convite, se pressupõe que há uma relação de respeito à liberdade do convidado, de aceitar ou não o convite. E é assim que o Senhor, Ele lida com o homem, respeitando a liberdade do homem aceitar ou não o que Ele propõe. Mas há de se saber que a resposta que o homem dá ao chamado, ao convite do Senhor, tem uma consequência. Se ele diz não ao convite, a ira de Deus permanece sobre ele. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Veja, irmãos, que o Evangelho é exatamente o anúncio desse convite de Jesus ao pecador. Mas se o pecador não crer, se o pecador não aceitar, já está condenado, ou seja, ele já está debaixo de juízo. A ira de Deus permanece. Há um ditado popular que diz assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é um ditado popular. Isso não está na Bíblia. Embora nós percebemos que Deus também, Ele atua e Ele age por meio da dor. Ele age por intermédio da dor do homem. Aliás, a dor serve de alerta. Quando nós sentimos uma dor, isso acende um alerta para nós: tem alguma coisa errada.
E às vezes nós vamos no médico, que é a coisa que a gente tem que fazer. Ah, mas eu não gosto de médico. Jesus disse que não necessita de médicos são, mas os enfermos. Então quando a dor vem, a gente vai no médico, às vezes ali conversando com o médico olha e fala assim: se você não mudar a sua conduta, a coisa pode piorar. Então a dor serve de alerta, porque olha, você está indo por um caminho, você está indo numa conduta que pode te levar a um mal pior lá na frente. E às vezes o homem sai do consultório até convencido realmente e disposto a mudar a conduta, que não caminhava, caminha, não fazia exercício, passa a fazer exercício, que não observava as alimentações, começa agora a ficar, né? Mas tem aqueles que saem assim, são teimosos. Tem uns que saem de lá e continuam fazendo a mesma coisa. E aí passa-se o tempo e a coisa vai agravando. Aí quando retorna no médico, aí costuma levar a bronca do médico. Assim, agora o negócio está difícil. Pô, agora tem que ser cirurgia, né? Agora o negócio complicou. Ah, mas se tivesse obedecido o conselho lá atrás, tinha sido melhor. A dor foi alerta. Não é assim? É desse jeito. Espiritualmente também, irmãos. O pecado pode nos trazer dor. O pecado pode nos trazer inquietações. O pecado pode nos trazer falta de paz e até enfermidades. Existem enfermidades físicas ou emocionais que são provenientes de pecados não confessados. Certa vez o Senhor Jesus curou um homem, muitos anos sofrendo, e após curar aquele homem, Jesus disse assim: vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Qual é a conclusão que nós chegamos com essa fala de Jesus? Que aquele mal físico que ele estava carregando era proveniente de um pecado. Outra vez o Senhor Jesus estava na sinagoga e estava ali uma mulher curvada, não conseguia endireitar. E Jesus libertou aquela mulher. E Jesus disse assim: essa mulher havia sido aprisionada pelo diabo muitos anos. E Jesus libertou aquela mulher, ela foi curada da sua enfermidade física. Primeiro Jesus libertou a sua alma, para depois, fisicamente, aquela pessoa ser curada. Em outra ocasião, o Senhor expulsou um demônio surdo e mudo, e quando expulsou o demônio, o surdo ouviu e passou a falar. Quem estava causando a surdez e aquela condição na física daquele homem? A operação de um espírito maligno. Então o pecado pode trazer consequências terríveis também. E o convite é para todos que se sentem cansados. Que maravilha! Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não olha se a pessoa é bem-sucedidamente financeiramente, bem-sucedido financeiramente ou não. Jesus não olha a classe de pessoas.
Quando Ele convida todos que estão se sentindo cansados, sem acepção de pessoas, porque a vontade do Senhor é abençoar o homem. É um convite sublime, e é sublime porque vem de Cristo. Que coisa maravilhosa! O próprio Jesus está convidando o homem. Que coisa boa! Às vezes nós ficamos tão satisfeitos com alguém que nos convida para alguma coisa, dependendo de quem é, a gente fica tão feliz. Imagina o convite de Jesus, convidando a nossa vida para a gente receber dele uma bênção. E esse convite do Senhor Jesus, ele é imbuído de uma promessa, e a promessa que está contida nesse convite é: eu lhes darei descanso, eu lhes darei descanso para a vossa alma. O homem aflito, desesperado, cansado de tanta inquietação neste mundo, pode encontrar em Cristo Jesus descanso. Salmo 23, assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos ou pastos. É a ovelha que tem um pastor, aonde ela pode deitar em verdes pastos, descansar em verdes pastos. Não lhe faltará o alimento, não lhe faltará a proteção do seu pastor, não lhe faltará águas tranquilas para refrigerar a sua alma. Que coisa gloriosa! É a promessa do Senhor Jesus para trazer descanso para o homem. E junto dessa promessa, o Senhor Jesus disse: deixe que eu lhes ensine. Deixe que eu lhes ensine. O Senhor chama o homem para um relacionamento com Ele, e nesse relacionamento com o homem, o próprio Senhor Jesus quer ensinar o homem. E nós temos nesse convite uma condição para nós verdadeiramente descansarmos em Cristo. Para nós descansarmos em Cristo, nós temos uma condição. Que condição é essa? Tome o meu jugo. Tome o meu jugo. O Senhor Jesus usa aqui de uma metáfora judaica que dizia assim. Essa metáfora judaica dizia assim: põe o seu pescoço sobre o jugo e deixe sua alma ser instruída. Uma metáfora judaica para falar de disciplina e discipulado. Era uma metáfora para falar de disciplina e discipulado, e Jesus usa essa metáfora para exatamente dizer o que Ele quer fazer com o homem. Põe seu pescoço sob o jugo de Jesus. Mas o que isso significa? Tornar servo de Cristo. Isso significa ser discipulado por Ele, aprender com Ele, a obedecer também, aprender a obedecer com Ele. Tudo isso nós aprendemos quando nós somos discipulados com Cristo, por Cristo. Colocar nosso pescoço sob o jugo é aceitar, nos submetermos ao governo de Cristo na nossa vida, a vontade de Cristo acontecendo no nosso coração, no nosso interior, no dia a dia. E Ele vai falar assim: o fardo é leve, o meu fardo é leve, diferentemente do fardo que o mundo coloca, diferentemente do fardo que às vezes a religião coloca sobre o homem. O fardo de Jesus é o fardo leve. Isso fala que das responsabilidades que o cristão agora alcançado pela graça
de Cristo Jesus, passa a ter essas responsabilidades relacionadas ao Evangelho, a forma de conduzir a sua vida, a forma de se relacionar com o seu próximo, a forma de se relacionar com Deus, o compromisso com a sua comunidade, o compromisso de evangelizar, de falar do Senhor para aqueles que não conhecem, e tantas outras coisas que são responsabilidades que é concedida a nós como cristãos. Mas são responsabilidades benditas, e são responsabilidades que estão relacionadas com a vida eterna. E essas responsabilidades, Jesus disse que é um fardo leve, e é leve porque nós recebemos o auxílio do Espírito Santo para cumpri-las. Nós recebemos auxílio do Espírito Santo para obedecer, ou para levar a cabo as nossas responsabilidades diante do Evangelho e com Cristo Jesus e com a sua igreja. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas e nas nossas limitações, para cada dia crescermos um pouco mais como discípulos do Senhor Jesus, vivendo uma vida que agrada ao nosso Senhor. Estamos chegando no final e nós temos um apelo do Espírito Santo, e o apelo do Espírito Santo é: se alguém quiser descansar, não rejeite o convite. O segredo é não rejeitar o convite. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Não endureça o coração. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, e no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é tempo certo, hoje é dia da salvação. Não rejeite o convite do Senhor, entregue-se a Ele, rende-se a Ele, coloque aos pés do Senhor as suas fraquezas, coloque aos pés do Senhor as suas limitações, aquilo que está sendo mais forte do que você, aquilo que tem te dominado, lança aos pés do Senhor, renda-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, confesse ao Senhor, entrega-se totalmente ao Senhor, e Ele pode transformar a sua realidade. Mas se hoje permanecer fiel, mesmo diante da morte, diz a palavra do Senhor, eu lhe darei a coroa da vida. Se hoje permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Esse é o grande privilégio de servir a Cristo, e nisso a nossa alma pode descansar, numa certeza de que quando nós partirmos deste mundo, sabe-se lá Deus quando isso será, mas os que servem a Cristo Jesus descansam com toda a convicção, com toda a certeza, que o dano da segunda morte não é para nós. Pastor, mas o que é o dano da segunda morte? Nós encontramos em Apocalipse o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o dano da segunda morte, mas não é para os salvos em Cristo Jesus, que aceitaram o bom convite e que se colocaram como discípulo de Jesus, para ser conduzido por Ele e pela sua palavra a cada dia. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.